Na beira de uma estrada deserta, dois idosos observam o carro dos próprios filhos desaparecer no horizonte. Marta e Augusto trabalharam 30 anos como catadores para pagar a faculdade dos 3 filhos, mas agora são tratados como lixo pela própria família. Os filhos vendem a casa deles, ficam com quase todo o dinheiro e abandonam o casal no meio do nada porque se envergonham da profissão dos pais. O que esses filhos não sabem é que existe um envelope esquecido, uma herança oculta que vai virar esse jogo completamente. O que acontece quando a verdade vem à tona deixa todos em choque. Mas antes de começar a história, se você, assim como nós, acredita que dignidade vale mais que aparências, se inscreva no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Agora vamos voltar à nossa história. A estrada se estendia como uma cicatriz cinzenta, cortando o horizonte alaranjado do fim de tarde. Poeira subia em redemoinhos preguiçosos enquanto um carro prateado acelerava, deixando para trás 2 figuras solitárias na beira do asfalto rachado. Marta segurava com força a alça de uma mochila desbotada, os dedos trêmulos revelando mais do que suas palavras poderiam expressar. Ao seu lado, Augusto ajeitava o boné surrado sobre os cabelos grisalhos, o rosto enrugado pelo sol e pelo tempo impassível, enquanto observava o veículo desaparecer completamente na curva distante. O silêncio que se seguiu era denso, quase sufocante. Não havia lágrimas ainda, apenas aquela sensação de vazio que toma conta do peito quando a realidade é cruel demais para ser processada imediatamente. Os dois permaneceram ali, parados como estátuas de sal, enquanto o vento quente da tarde soprava ao redor deles, trazendo o cheiro de terra seca e abandono. Eles foram embora de verdade, Marta murmurou finalmente, a voz fina como um fio prestes a se romper. Não era uma pergunta, mas uma constatação que precisava ser dita em voz alta para se tornar real. Augusto não respondeu. Apenas apertou os lábios numa linha fina e olhou para o chão de terra batida sob seus pés cansados. Dentro da mochila que carregavam estavam todas as posses que lhes restavam no mundo. 2 mudas de roupa, os documentos amarelados pelo tempo, os remédios para a diabetes dele e um envelope fino com algumas notas que mal dariam para uma semana de alimentação básica. Mas como chegaram até ali? Como 2 pais que dedicaram cada gota de suor, cada amanhecer gelado, cada humilhação silenciosa para garantir um futuro melhor aos filhos, terminaram abandonados como lixo descartável na beira de uma estrada desconhecida? A resposta estava em décadas de sacrifício que nunca foram verdadeiramente reconhecidas, em vergonhas disfarçadas de amor e em escolhas que revelam o que realmente habita no coração das pessoas quando são testadas. 24 horas antes, tudo ainda parecia ter algum sentido, alguma lógica, mesmo que dolorosa. Marta estava na pequena cozinha da casa onde moraram por 32 anos, tentando preparar um café da manhã com os poucos ingredientes que sobraram. A casa já estava praticamente vazia. Os móveis vendidos, as paredes nuas exibindo manchas mais claras, onde antes havia quadros e memórias penduradas. Ricardo, o filho mais velho, entrou na cozinha com sua postura de advogado bem-sucedido, terno impecável mesmo num sábado de manhã. Seus olhos evitavam os da mãe, enquanto verificava algo no celular caro. Mãe, o caminhão da mudança vai chegar em 1 hora para buscar as últimas coisas. Você e pai já pegaram tudo que vão levar? Marta se virou do fogão, as mãos ainda segurando a colher de pau. Ricardo, meu filho, será que não poderíamos conversar mais sobre isso? Essa casa... São tantas lembranças. Seu pai construiu o muro com as próprias mãos, plantei cada flor do jardim. Não podíamos... Mãe, ele a cortou, a voz mantendo aquele tom profissional que usava no tribunal, frio e objetivo. Já conversamos sobre isso 1000 vezes. A casa foi vendida. O dinheiro já está na conta. Vocês vão para um lugar melhor, mais adequado para a idade de vocês. Mas nem nos deixaram ver o contrato da venda, saber o valor. Nós cuidamos de tudo. Vocês não precisam se preocupar com essas coisas. Ricardo guardou o celular e finalmente olhou para a mãe, mas havia algo duro naquele olhar, algo que não era compaixão. A verdade, mãe, é que essa casa estava caindo aos pedaços. Conseguimos um comprador que pagou um valor justo considerando o estado. Fizemos o melhor negócio possível.
Na sala, Augusto ouvia tudo em silêncio, sentado numa das últimas cadeiras que ainda não tinham sido levadas. Suas mãos calejadas repousavam sobre os joelhos e ele observava pela janela o jardim que cultivara com tanto carinho. Cada planta ali tinha uma história. Cada canto daquela casa guardava pedaços de uma vida inteira de trabalho honesto. Patrícia chegou logo depois, trazendo consigo aquele perfume caro que sempre usava, tão diferente do cheiro de sabão de coco que Marta sempre preferiu. Estava ao telefone, rindo de algo que a pessoa do outro lado dizia, completamente alheia à atmosfera pesada da casa. Sim, querida, eu sei. Pode deixar que eu resolvo isso rápido aqui e já vou para o spa. Preciso relaxar depois de todo esse estresse. Ela desligou e finalmente notou os pais. Oi, mãe. Oi, pai. Tudo certo para a mudança? Patrícia. Augusto falou pela primeira vez naquela manhã, a voz grave carregando um peso que fez a filha parar. Podemos conversar sobre o que vai acontecer? Para onde exatamente vocês vão nos levar? Vimos o endereço que Ricardo anotou, mas quando pesquisamos no mapa... Pai, por favor, não compliquem as coisas. Patrícia cruzou os braços, o gesto defensivo revelando irritação mal disfarçada. Vocês vão para um lugar tranquilo, longe da correria da cidade. Vão poder descansar finalmente. Mas é a mais de 200 quilômetros daqui. Marta se aproximou, as lágrimas finalmente começando a brilhar em seus olhos cansados. Como vamos voltar para visitar os amigos, ir no posto de saúde onde seu pai faz o acompanhamento da diabetes? O silêncio que se seguiu foi quebrado pela chegada de Júnior, o mais novo dos 3 irmãos. Diferente dos outros, ele não conseguia esconder completamente o desconforto que sentia. Suas mãos nervosas mexiam nas chaves do carro e ele olhava para o chão mais do que para os pais. O caminhão chegou, anunciou baixinho. As horas seguintes foram um borrão de atividade mecânica. Homens entravam e saíam carregando os últimos móveis, enquanto Marta e Augusto observavam impotentes a vida inteira sendo empacotada e levada embora. Cada peça que saía pela porta arrancava um pedaço de suas almas. Onde vão levar nossos móveis? Augusto perguntou a Ricardo, que supervisionava tudo com um tablet na mão. Vão ser vendidos, pai. Móveis velhos não servem para o novo lugar. Não se preocupe, está tudo sob controle. Sob controle. Essa frase ecoou na mente de Augusto, enquanto ele via o sofá onde embalou os filhos bebês ser carregado para fora. A mesa onde compartilharam milhares de refeições, onde ajudaram nas lições de casa, onde celebraram formaturas e aniversários. Tudo sob controle. Controlado por quem? Certamente não por eles. Quando a casa finalmente ficou vazia, apenas paredes nuas e piso desgastado, Ricardo entregou um envelope fino para o pai. Aqui está o dinheiro da venda, pai. 10 mil reais. Deve durar um bom tempo se vocês forem econômicos como sempre foram. Augusto pegou o envelope com mãos trêmulas, sem entender. 10 mil? Mas, Ricardo, essa casa, construímos ela tijolo por tijolo. O terreno aqui nesse bairro se valorizou muito. Como pode ter vendido por apenas... Pai, a voz de Ricardo saiu mais dura do que pretendia. Eu sou advogado. Entendo de contratos e negócios. A casa estava em péssimo estado. O bairro nem é tão valorizado assim. Conseguimos o que conseguimos. Sejam gratos por isso. Patrícia se aproximou colocando a mão no braço do pai num gesto que pretendia ser reconfortante, mas que saiu mecânico, praticado. Pai, mãe, vocês têm que entender. Depois daquele episódio na festa do meu noivado, ficou impossível continuar assim. O episódio. Ela nem conseguia nomear o que acontecera 3 meses atrás, quando a mãe de seu noivo descobrira que seus sogros trabalhavam como catadores de materiais recicláveis e causou um escândalo na frente de todos os convidados da alta sociedade. Marta sentiu o peso daquela memória esmagar seu peito novamente. A humilhação não tinha sido dela, mas dos filhos. Eles que se encolheram de vergonha quando Dona Beatriz, a sogra de Patrícia, gritou alto o suficiente para que todos ouvissem. Minha filha vai se casar numa família de catadores de lixo? Vocês me enganaram. Patrícia tentara explicar, minimizar, inventar desculpas. Ricardo e Júnior permaneceram calados, olhando para qualquer lugar exceto para os pais. E Marta e Augusto, acostumados com olhares de desprezo, mas nunca vindos de pessoas tão próximas, apenas abaixaram a cabeça e saíram da festa,
antes que as lágrimas viessem. Nós nunca tivemos vergonha do nosso trabalho. Augusto disse agora, a voz carregada de uma dignidade que os filhos não reconheciam mais. Catamos reciclável honestamente por 30 anos. Não roubamos, não enganamos ninguém. Pagamos os estudos de vocês três com o suor do nosso rosto. Pai, ninguém está dizendo que vocês fizeram algo errado. Ricardo retrucou, já impaciente. Mas vocês precisam entender que nossas vidas mudaram. Temos carreiras, reputações a zelar. Não podem ter pais catadores de lixo, é isso? Marta finalmente disse o que todos estavam evitando. Nós os envergonhamos. O silêncio foi a resposta mais honesta que receberam. Júnior foi quem os levou no carro. Patrícia inventou um compromisso urgente. Ricardo disse que tinha trabalho acumulado. Apenas o mais novo ficou com a tarefa de levar os pais para o novo lugar. Durante a primeira hora de viagem, ninguém falou. Júnior dirigia com os olhos fixos na estrada, as mãos apertando o volante com força desnecessária. Marta olhava pela janela, vendo a cidade que conhecia há décadas ir ficando para trás. Augusto, no banco traseiro, tentava calcular mentalmente quanto tempo os 10 mil reais durariam, considerando os remédios que precisava, a comida, um lugar para ficar. Júnior, Marta tentou finalmente. A voz suave como sempre foi com o caçula. Meu filho, podemos conversar sobre isso? Talvez, se vocês nos dessem um tempo, encontrássemos um trabalho, um cantinho para alugar aqui perto. Mãe, não adianta. A voz de Júnior saiu cansada, derrotada. Ricardo e Patrícia já decidiram tudo. Eu tentei argumentar, mas eles têm razão em algumas coisas. Vocês estão ficando velhos. O trabalho de vocês é muito pesado. Precisam descansar. E é abandonando a gente em uma cidade que não conhecemos que vamos descansar? Augusto se inclinou para a frente, tentando encontrar os olhos do filho pelo retrovisor. Júnior, você era o mais novo. Lembra quando te ajudei a fazer aquela maquete da escola? Passamos a noite inteira, você e eu, colando pauzinhos. Lembra das histórias que sua mãe contava antes de você dormir? Júnior engoliu em seco, os olhos começando a ficar úmidos. Pai, não faz isso, por favor. Não faz o quê? Não lembro do filho que criei com tanto amor, do menino que me abraçava quando eu chegava cansado do trabalho e dizia que quando crescesse ia cuidar de mim e da mãe. Eu era criança, pai. Não entendia como o mundo funcionava. E agora entende. A voz de Augusto não tinha raiva, apenas uma tristeza profunda que era ainda mais dolorosa. O mundo funciona abandonando quem te criou porque te dá vergonha? A estrada continuou se desenrolando, quilômetro após quilômetro de silêncio pesado. O sol começou a baixar no horizonte, tingindo o céu de laranja e vermelho. Marta rezava baixinho, um rosário invisível sendo contado em seus pensamentos. Ela se lembrava de cada sacrifício, das madrugadas geladas acordando às 4 da manhã para chegar primeiro aos pontos de coleta. Das mãos feridas pelos vidros e latas, das costas doendo de carregar sacos pesados, das vezes que eles próprios comeram menos para que os filhos tivessem comida melhor na mesa, das parcelas da faculdade pagas religiosamente em dia, mesmo quando isso significava economizar em tudo mais. E principalmente se lembrava do orgulho nos olhos de Augusto cada vez que um dos filhos conquistava algo. Quando Ricardo passou no vestibular para Direito, quando Patrícia entrou na faculdade de Medicina, quando Júnior foi aceito na engenharia. Aquele homem que agora ia silencioso no banco de trás chorou de felicidade em cada uma dessas conquistas, sentindo que todo o esforço tinha valido a pena. Mas valeu? Valeu criar filhos que agora os descartavam como os materiais recicláveis que eles catavam, mas sem nem mesmo o valor de serem reaproveitados? O carro finalmente diminuiu a velocidade. Júnior desviou da estrada principal para um acostamento de terra batida. Não havia nada ali, apenas a estrada se estendendo para ambos os lados e campos vazios em volta. Nenhuma casa, nenhuma cidade visível, nenhum sinal de civilização além do asfalto. É aqui, Júnior disse, a voz tão baixa que mal podia ser ouvida. Como assim é aqui? Augusto olhou ao redor incrédulo. Não tem nada aqui, Júnior. Cadê o lugar que vocês falaram? Júnior não respondeu. Apenas saiu do carro e abriu a porta traseira. Ajudou o pai a descer, pegou a mochila do porta-malas. Seus movimentos eram mecânicos,
como se estivesse em piloto automático, para não ter que pensar no que estava fazendo. Marta desceu devagar, suas pernas fracas quase não a sustentando. Júnior, meu filho, o que está acontecendo? Mãe, eu... Ele começou, mas não conseguiu terminar. As lágrimas finalmente vieram, descendo pelo rosto do jovem engenheiro de 28 anos, que ainda tinha tanto do menino que um dia foi. Eu sinto muito. Eu tentei convencê-los, mas Ricardo e Patrícia... Então é isso? Augusto segurou o braço do filho, forçando-o a olhar em seus olhos. Vocês vão nos deixar aqui, no meio do nada. Seu pai é diabético, precisa de acompanhamento médico regular. Sua mãe tem pressão alta. Como vocês esperam que... Tem uma cidade a 20 quilômetros na direção norte. Júnior se afastou bruscamente, a voz saindo alta demais, defensiva. Vocês podem pegar um ônibus ou pedir carona. Com os 10 mil vocês conseguem se virar até morrermos e não sermos mais uma vergonha para vocês? Marta completou. A voz agora firme apesar das lágrimas silenciosas que desciam por seu rosto enrugado. Júnior recuou como se tivesse levado um tapa. Entrou rapidamente no carro, as mãos tremendo tanto que demorou para conseguir ligar a ignição. Antes de acelerar, abaixou o vidro e gritou, a voz quebrada. Eu sinto muito, mas eu não posso. O carro arrancou levantando poeira, deixando os dois idosos sozinhos na beira da estrada, enquanto o sol terminava de se pôr. Agora, de volta ao presente, Marta e Augusto ainda estavam ali. A escuridão começava a engolir a paisagem e o frio da noite se aproximava. Augusto verificou o relógio desgastado em seu pulso. 6 horas. Tinham sido deixados ali às 6 horas. Precisamos encontrar algum lugar para passar a noite, ele disse finalmente, a voz rouca de não ter sido usada por tanto tempo. Não podemos ficar aqui. Marta apenas assentiu. Não tinha mais lágrimas, não tinha mais palavras. Apenas um vazio imenso, onde antes habitava a esperança de que os filhos que criara tinham valores, caráter, humanidade. Eles começaram a caminhar pela estrada, na direção que Júnior indicara, a mochila pesando nos ombros cansados de Augusto. Cada passo era um esforço, cada metro percorrido uma lembrança de como tinham chegado tão longe trabalhando duro, apenas para serem jogados ainda mais longe. A noite caiu completamente, e com ela veio o frio cortante. Marta tremia sob a blusa fina, e Augusto tirou sua própria jaqueta surrada para colocar sobre os ombros dela, ignorando os protestos. Ele podia aguentar o frio, tinha aguentado coisa pior nas madrugadas geladas de trabalho. Mas ver sua esposa sofrendo era algo que nunca conseguiria suportar. Depois de caminharem por quase 2 horas, avistaram luzes ao longe. Uma pequena construção à beira da estrada, mal iluminada por postes antigos. Conforme se aproximavam, puderam ver que era uma igreja, velha e aparentemente abandonada. Mas havia luz acesa em uma das janelas laterais, sinal de que alguém ainda a usava. Augusto bateu na porta de madeira pesada, os nós dos dedos doendo com o impacto. Esperaram em silêncio, Marta apoiada nele, ambos exaustos além do que palavras poderiam expressar. A porta se abriu, revelando um homem de meia idade, cabelos grisalhos, vestindo roupas simples. Seus olhos eram gentis, e quando viu o estado dos 2 idosos na soleira da porta, não hesitou. Entrem, disse imediatamente, abrindo a porta completamente. Vocês parecem precisar de ajuda. Aquelas palavras simples, ditas com genuína preocupação, quebraram a última barreira de resistência que Marta mantinha. Ela desabou em lágrimas, soluços profundos sacudindo seu corpo frágil, e o homem, sem saber quem eram ou de onde vinham, gentilmente a amparou enquanto Augusto fechava os olhos com força, tentando conter as próprias lágrimas. Padre Antônio, como se apresentou depois, os levou para dentro da igreja reconvertida em abrigo. O lugar era simples, mas limpo, com colchões espalhados pelo chão, alguns armários velhos e uma pequena cozinha nos fundos. Havia outros moradores ali, pessoas em situação de rua que encontraram refúgio temporário naquele lugar esquecido. Vocês devem estar com fome, o padre disse, guiando-os para a cozinha. Não é muito, mas temos sopa e pão. É quentinho e vai ajudar. Enquanto comiam em silêncio, o padre não os pressionou com perguntas. Apenas ficou ali,
sua presença silenciosa sendo mais confortante do que qualquer palavra poderia ser. Outros moradores do abrigo passavam, alguns acenavam timidamente, outros apenas seguiam suas rotinas noturnas. Foi apenas depois de terminarem a refeição, sentados em cadeiras gastas ao redor de uma mesa com toalha remendada, que Augusto finalmente começou a falar. E uma vez que começou, não conseguiu parar. Ele contou tudo. Desde o início, quando ele e Marta eram jovens e começaram a trabalhar catando materiais recicláveis por necessidade, não por escolha. Como foram subindo na vida aos poucos, economizando cada centavo. Como compraram aquele terreno barato na periferia e construíram a casa com as próprias mãos, tijolo por tijolo. Contou sobre os filhos chegando, um após o outro. A alegria imensa de cada nascimento. Os planos e sonhos que tinham para cada um. Como trabalharam ainda mais duro para garantir que estudassem em boas escolas, para que tivessem uniformes limpos e material escolar completo. A gente sempre soube que as outras crianças zoavam eles por causa da nossa profissão, Augusto disse, a voz tremendo. Mas a gente ensinava que trabalho honesto nunca foi motivo de vergonha, que o importante era ter caráter, dignidade. E eles aprenderam? O padre perguntou suavemente. Foi Marta quem respondeu, a voz ainda fraca, mas carregada de uma dor que ia além do físico. Eles aprenderam a ter vergonha. Vergonha de nós. Ela contou sobre os anos de faculdade, como os filhos gradualmente pararam de falar sobre a profissão dos pais, como inventavam desculpas para não levá-los em formaturas, eventos, festas, como as visitas foram ficando mais espaçadas, os telefonemas mais curtos, até que a comunicação se resumia a mensagens frias em datas comemorativas. Mas a gente entendia, sabe? Marta limpou os olhos com as costas da mão. Pensava que era a vida, que eles estavam ocupados construindo as carreiras. Nunca imaginamos que eles tinham tanta vergonha assim, Augusto completou. Até aquela festa. O padre ouviu em silêncio sobre o episódio da festa de noivado, sobre a humilhação pública, sobre como os filhos não os defenderam. E, finalmente, sobre a venda forçada da casa, o dinheiro ridículo que receberam e o abandono na estrada. Quando terminaram, o silêncio pairou pesado na pequena cozinha. O padre Antônio olhou para o casal por um longo momento antes de falar. Vocês sabem o que eu vejo quando olho para vocês? Ele se inclinou para a frente, suas mãos calejadas pousando sobre a mesa. Vejo duas pessoas que viveram com dignidade, que trabalharam honestamente, que sacrificaram tudo por amor. E isso é mais valioso do que qualquer título universitário que seus filhos conquistaram. Mas não valeu nada no final, valeu? Augusto perguntou, uma amargura rara tingindo suas palavras. Criamos 3 estranhos bem-sucedidos que nos descartaram. O valor de uma ação não é medido pela gratidão de quem a recebe, o padre disse calmamente. É medido pela intenção de quem a faz. Vocês agiram com amor puro. O fato de não ter sido correspondido não diminui o valor do que fizeram. Marta soluçou novamente, mas dessa vez havia algo além da dor. Havia um alívio minúsculo, uma validação que não recebera dos próprios filhos, mas que chegava através daquele estranho gentil. O padre os instalou em um cantinho mais reservado do abrigo, com 2 colchões limpos e cobertores quentes. Pela primeira vez em dias, Marta e Augusto dormiram, exaustos demais para sonhar, gratos demais por estarem ainda juntos, ainda vivos, ainda com um teto sobre as cabeças, mesmo que temporário. Os dias seguintes estabeleceram uma nova rotina. Marta e Augusto, acostumados a trabalhar duro, não conseguiam ficar parados. Começaram a ajudar no abrigo voluntariamente, organizando as doações que chegavam, ajudando a preparar as refeições, limpando e arrumando os espaços. Os outros moradores do abrigo, inicialmente curiosos sobre os 2 idosos recém-chegados, logo os acolheram. Havia João, um ex-motorista de caminhão que perdeu tudo após um acidente. Dona Célia, uma senhora que sofreu um AVC e foi abandonada pelo marido. Marcelo, um jovem que fugiu de casa após apanhar do pai alcoólatra. Cada pessoa ali tinha uma história de dor, de perda, de abandono. E, estranhamente, isso criava uma conexão que as palavras não precisavam expressar. Eles se entendiam numa solidariedade silenciosa de quem tocou o fundo do poço e está tentando voltar à superfície.
Padre Antônio observava o casal com admiração crescente. Nunca vira pessoas em situação tão difícil manterem tanta dignidade e disposição para ajudar os outros. Augusto organizou um sistema melhor de armazenamento das doações, aproveitando sua experiência de décadas, separando materiais recicláveis. Marta ensinou as outras mulheres do abrigo a preparar refeições mais nutritivas com os poucos ingredientes disponíveis, compartilhando receitas simples, mas saborosas, que sustentaram sua família por anos. Uma semana após chegarem, o padre reuniu coragem para perguntar sobre os planos deles. Vocês pensaram no que vão fazer? Para onde vão ir? Augusto e Marta se entreolharam. Tinham evitado essa conversa, vivendo um dia de cada vez, mas sabiam que não poderiam adiar para sempre. Não sabemos, Augusto admitiu. Com os 10 mil reais, poderíamos alugar um quartinho pequeno em algum lugar, mas meus remédios são caros. Diabetes não é brincadeira. Sem o acompanhamento médico regular, ele não precisou terminar a frase. Todos ali entendiam a realidade brutal. Sem acesso à saúde adequada, suas condições médicas rapidamente se deteriorariam. E trabalhar? O padre perguntou gentilmente. Temos 68 e 66 anos. Marta respondeu com um sorriso triste. Quem vai contratar a gente para qualquer coisa? E mesmo a coleta de recicláveis, não sei se o corpo aguenta mais. Foi nesse momento que Helena apareceu pela primeira vez no abrigo. Helena tinha 60 anos, era advogada aposentada e dedicava 3 tardes por semana a fazer trabalho voluntário no abrigo do Padre Antônio. Alta, cabelos grisalhos presos num coque prático, ela tinha um olhar perspicaz que não perdia detalhes. Quando foi apresentada a Marta e Augusto, algo na forma como o padre mencionou o sobrenome do casal fez uma campainha soar em sua mente. Montenegro. Esse nome, Montenegro, ela repetiu, estudando o rosto de Augusto com atenção. Desculpe a curiosidade, mas você não é por acaso parente de Olavo Montenegro? Augusto piscou surpreso. Olavo era meu tio, irmão do meu pai, mas perdi contato com ele há muitos anos. Ele morava no interior, tinha uma fazenda, acho. Nunca foi muito próximo da família. Tinha uma fazenda, Helena corrigiu suavemente. Ele faleceu há 8 meses. O impacto da notícia foi suavizado pelo tempo. Augusto não tinha proximidade com o tio, então a tristeza foi mínima. Apenas uma pontinha de melancolia, por mais uma conexão familiar perdida. Sinto muito, ele disse sinceramente. Não sabia. Como você conhecia ele? Fui advogada dele por alguns anos antes de me aposentar. Cuidei de assuntos da fazenda, papelada, essas coisas. Helena pausou, algo calculado em seu silêncio. Você sabe se ele tinha outros parentes além de você? Não que eu saiba. Meu pai era o único irmão dele, e meu pai faleceu há 15 anos. Não tivemos outros filhos além dos 3 nossos. Helena assentiu devagar, como se peças de um quebra-cabeça estivessem se encaixando em sua mente. Senhor Montenegro, a senhora. Ela se virou para Marta. Poderiam me acompanhar amanhã até o cartório da cidade? Preciso verificar uma coisa importante. Algo no tom dela fez Augusto ficar alerta. Sobre o quê? Prefiro confirmar primeiro antes de criar falsas expectativas. Mas pode ser importante para vocês. Muito importante. Naquela noite, nem Marta nem Augusto conseguiram dormir direito. Ficaram acordados sussurrando no escuro, especulando sobre o que Helena poderia querer verificar. Seria alguma dívida do tio que agora cairia sobre Augusto? Algum problema legal? Ou seria... Mas não ousavam ter esperança. A manhã seguinte demorou uma eternidade para chegar. Helena apareceu no abrigo pontualmente às 9, dirigindo um carro simples, mas bem conservado. Levou o casal até o cartório, onde foi recebida com familiaridade pela atendente. Helena, quanto tempo? Como vai? Bem, Carla, preciso verificar aquele processo de inventário que estava parado, o do Olavo Montenegro. Tenho aqui o possível herdeiro. A atendente olhou para Augusto com interesse renovado. Ah, sim, aquele processo está emperrado faz meses porque não conseguimos localizar o sobrinho. Vocês têm documentos? Augusto tirou sua identidade velha do bolso com mãos trêmulas. Carla pegou o documento, digitou algumas informações no computador. Conferiu novamente. Seu rosto foi gradualmente mudando de profissional para surpreso e depois para animado. É ele, é o herdeiro.
Ela se levantou da cadeira quase pulando. Senhor Montenegro, o senhor é o único herdeiro vivo de Olavo Montenegro. Estamos tentando localizá-lo há 8 meses. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Marta segurou a mão de Augusto com tanta força que os dedos ficaram brancos. Augusto apenas piscou, incapaz de processar as palavras. Deve haver algum engano, ele finalmente conseguiu dizer. Meu tio, ele nunca teve contato comigo. Por que eu seria herdeiro? Porque você é o único parente vivo dele, Helena explicou suavemente, sentando-se ao lado do casal. Olavo não teve filhos. Quando ele faleceu, deixou tudo em ordem, mas sem testamento específico. Pela lei, a herança vai automaticamente para o parente mais próximo. No caso, você. Mas... herança de quê? Marta perguntou, a voz trêmula. Uma fazendinha, algumas terras? Carla voltou ao computador, imprimiu vários documentos e os espalhou sobre a mesa. A propriedade é uma fazenda de 150 hectares, avaliada em 2,3 milhões de reais. Há também contas bancárias com 800 mil reais em poupança e aplicações, e títulos de investimento que hoje valem aproximadamente 1,5 milhão. Os números dançavam na frente dos olhos de Augusto. Ele tentou fazer os cálculos, mas seu cérebro parecia ter parado de funcionar. Isso dá 4,6 milhões de reais. Helena completou, sua voz carregada de uma emoção que tentava controlar. Senhor Montenegro, a senhora... vocês são milionários. Marta soltou um som estranho, algo entre uma risada e um soluço. Suas mãos começaram a tremer incontrolavelmente e Augusto precisou segurá-las. Ele próprio estava pálido, como se tivesse visto um fantasma. Não pode ser real, ele murmurou. Essas coisas não acontecem com pessoas como a gente. Mas aconteceu. Helena sorriu, e havia lágrimas em seus próprios olhos. Depois de 40 anos trabalhando com direito, raramente via algo assim. E tem mais uma coisa. Ela puxou outra pasta, desta vez cheia de cartas amareladas. Encontrei essas no escritório onde guardava os documentos do seu tio. São cartas que ele enviou para você ao longo dos anos. A última é de 3 anos atrás. Augusto pegou as cartas com reverência, as mãos tremendo tanto que mal conseguia abri-las. A primeira era de 15 anos atrás, logo após a morte do pai de Augusto. Querido sobrinho Augusto, ele leu em voz alta, a voz falhando a cada palavra. Soube da morte do meu irmão. Sei que nunca fomos próximos, mas ele era meu sangue, e você é a única família que me resta. Gostaria de retomar contato. Tenho uma fazenda aqui no interior onde vivo sozinho. Seria bom ter família por perto. Se puder, me responda. Seu tio Olavo. Havia mais cartas, uma a cada ano aproximadamente, cada uma ficando um pouco mais triste, um pouco mais solitária. Na última, datada de 3 anos atrás, Olavo escrevia: Augusto, não sei por que você nunca respondeu minhas cartas. Talvez não as tenha recebido. Estou ficando velho e penso em você, no meu irmão, em como a vida nos separou. Espero que você esteja bem, que tenha construído uma boa vida. Se um dia ler isso, saiba que sempre o considerei família. Eu nunca recebi essas cartas, Augusto disse, e então uma realização horrível o atingiu como um soco. Ou melhor, eu nunca vi essas cartas. Marta entendeu imediatamente. Os meninos, eles pegavam a correspondência. Ricardo sempre trazia as cartas da caixa. Augusto se lembrou, a raiva começando a ferver em seu peito. Ele deve ter visto o remetente, deve ter achado que era algum parente pobre pedindo ajuda ou dinheiro. E jogou fora sem nem nos mostrar. A traição dentro da traição. Não apenas o abandonaram, mas também roubaram deles a chance de reconexão familiar, de conhecer um tio que queria a aproximação, que estava sozinho e buscava família. E no processo, impediram que Augusto soubesse da existência dessa herança ainda durante a vida de Olavo, quando talvez pudesse ter desenvolvido uma relação genuína com o tio. Esse filho da mãe. Augusto xingou pela primeira vez em décadas, a raiva justa colorindo suas bochechas pálidas. Ele sabia, ele interceptou as cartas porque tinha medo que algum parente pobre aparecesse e constrangesse a família. Helena colocou a mão no ombro dele. O que passou, passou. Agora vocês precisam focar no futuro, no seu futuro. As semanas seguintes foram um turbilhão de papelada, assinaturas, processos legais.
Helena, mesmo aposentada, voltou à ativa temporariamente para garantir que tudo fosse feito corretamente. O processo de inventário, que estava parado há meses, foi acelerado com a presença do herdeiro. Durante todo esse tempo, Marta e Augusto permaneceram no abrigo. Helena ofereceu sua própria casa, outros voluntários se ofereceram para hospedá-los, mas eles recusaram educadamente. Aqui é onde estamos agora, Augusto explicou ao padre Antônio. Essas pessoas nos acolheram quando não tínhamos nada. Não vamos abandoná-los só porque nossa situação mudou. Mas eles também não ficaram parados. Assim que o primeiro valor foi liberado, cerca de R$500 mil, enquanto o resto do processo era finalizado, Augusto chamou uma reunião no abrigo. Padre Antônio, ele começou, com Marta ao seu lado segurando sua mão. Esse lugar salvou nossas vidas. Nos deu abrigo quando fomos descartados como lixo. Agora queremos retribuir. Ele entregou ao padre um envelope. Dentro havia um cheque de R$200 mil. Isso é para reformar o abrigo completamente. Telhado novo, encanamento, eletricidade adequada. Para construir uma cozinha industrial de verdade, um refeitório decente. Para que as pessoas que chegam aqui tenham mais do que apenas 4 paredes, mas dignidade. O padre pegou o cheque com mãos trêmulas, lágrimas descendo livremente por seu rosto marcado pelo tempo e pelo trabalho duro. Vocês não precisam... Precisamos sim, Marta interrompeu gentilmente. Precisamos fazer isso, não pelo abrigo, mas por nós mesmos, para lembrar de onde viemos, do que vivemos. Os meses seguintes transformaram o abrigo. Empreiteiros foram contratados, reformas começaram. Augusto supervisionava pessoalmente, usando décadas de experiência em trabalho manual para garantir que tudo fosse feito corretamente. Marta organizou a nova cozinha, equipando-a com fogões industriais, geladeiras grandes, armários adequados. Uma van nova foi comprada para o padre buscar doações pela cidade. Um consultório médico básico foi instalado para atendimentos simples. Foram criados quartos menores e mais privados para famílias, em vez de apenas o grande salão comum. A notícia sobre a transformação do abrigo se espalhou pela pequena cidade. Jornais locais publicaram matérias sobre o casal de ex-catadores que se tornaram milionários e estavam usando o dinheiro para ajudar outros em situação de vulnerabilidade. As reportagens eram sempre acompanhadas de fotos de Marta e Augusto, trabalhando ao lado dos outros voluntários, sem distinção, sem ostentação. Usavam as mesmas roupas simples de sempre, moravam no mesmo quartinho do abrigo, comiam a mesma comida. Por que vocês não compram uma casa? Um carro? Roupas novas? Dona Célia perguntou um dia, genuinamente curiosa. Augusto olhou para a mulher que também fora abandonada pela família e sorriu. Porque a gente já teve uma casa. Os filhos venderam e ficaram com o dinheiro. A gente já teve uma vida inteira de trabalho duro. Não precisamos de luxo para provar nada. Precisamos de propósito. E eles tinham propósito agora. Além de reformar o abrigo, estabeleceram um fundo permanente de R$300 mil, cuja rentabilidade garantiria a manutenção mensal do lugar indefinidamente. Criaram um programa de bolsas de estudo para filhos de catadores de materiais recicláveis da região, honrando a profissão que sustentou sua família por décadas. A fazenda herdada foi transformada em um centro de capacitação profissional. Augusto e Marta decidiram que o lugar não seria apenas deles, mas de toda a comunidade. Cursos gratuitos de marcenaria, costura, informática básica, cozinha profissional foram oferecidos para pessoas em situação de vulnerabilidade. Helena, emocionada com a generosidade do casal, doou seu tempo para dar aulas de direitos básicos e cidadania. Outros profissionais da cidade se ofereceram como voluntários, inspirados pelo exemplo. Mas nem tudo era perfeito. Augusto ainda precisava lidar com a diabetes, e o abandono havia deixado marcas emocionais profundas em ambos. Havia noites em que Marta acordava chorando, sonhando que estava de volta naquela estrada fria e escura. Dias em que Augusto ficava calado, perdido em pensamentos sobre os filhos que criou e que o descartaram. O padre Antônio, percebendo o sofrimento silencioso, sugeriu que procurassem ajuda psicológica. Dinheiro pode resolver problemas práticos, ele disse gentilmente, mas não cura feridas da alma.
Eles começaram a fazer terapia, algo que nunca imaginaram fazer. Nas sessões, choravam juntos, dividiam a dor, lentamente aprendiam a processar a traição sem deixar que ela os consumisse. Foi durante uma dessas sessões, cerca de 5 meses após encontrarem o abrigo, que a terapeuta perguntou: "Vocês já pensaram em tentar contato com seus filhos?" O silêncio foi longo e pesado. "Para quê?" Augusto finalmente respondeu, a amargura ainda presente. "Para que eles nos rejeitem de novo? Para ouvi-los dizer que continuamos sendo uma vergonha? Ou, a terapeuta sugeriu calmamente, para que vocês tenham fechamento, para dizer o que precisa ser dito. Não por eles, mas por vocês." Mas antes que pudessem decidir qualquer coisa, a decisão foi tirada de suas mãos. Era uma tarde comum no abrigo reformado. Augusto estava no jardim recém-plantado, ensinando alguns dos moradores mais jovens sobre compostagem e plantio sustentável. Marta estava na cozinha, preparando o almoço com outras voluntárias, o cheiro de comida caseira enchendo o ar. Um carro importado, brilhante e completamente deslocado naquele ambiente simples, estacionou em frente ao abrigo. As portas se abriram e 3 pessoas desceram: Ricardo, Patrícia e Júnior. A notícia sobre a herança havia chegado até eles através das redes sociais. Um conhecido compartilhou uma matéria sobre a inauguração da nova ala do abrigo, com fotos de Marta e Augusto cortando a fita. O título era "Ex-catadores herdam milhões e transformam vidas em vez de ostentarem riqueza." O reconhecimento foi instantâneo. Ricardo viu a foto dos pais e quase derrubou o celular. Patrícia ficou pálida. Júnior sentiu o estômago revirar de culpa e vergonha. Agora estavam ali, os 3 bem vestidos, maquiagem perfeita, cabelos impecáveis. Traziam buquês enormes de flores caras e expressões que tentavam transmitir emoção e arrependimento. Dona Célia, que estava na recepção, os observou com olhos experientes que já viram muita falsidade na vida. "Posso ajudar?" "Viemos ver nossos pais", Ricardo disse com aquela voz de advogado, controlada e confiante. "Marta e Augusto Montenegro. Soubemos que estão aqui." "Ah, sim." Dona Célia não se mexeu para chamá-los. "Os pais que vocês abandonaram na estrada, né? Li sobre isso." O tom dela era frio, acusatório. Ricardo ficou vermelho. Foi um mal-entendido terrível. Estivemos procurando por eles por meses. Engraçado. Outra moradora do abrigo, uma jovem chamada Marcela, se aproximou. "Eles estão aqui faz 6 meses. Fizeram entrevistas, saíram em jornais, mas vocês só encontraram agora que sabem da herança." Patrícia tentou assumir controle da situação, usando aquele sorriso que praticou para lidar com pacientes difíceis. "Olha, foi uma situação muito complicada. Houve uma confusão. Eu vou chamá-los." Dona Célia interrompeu, cansada da conversa. "Mas saibam que eles têm toda uma família aqui agora. Uma família que não os julgou, que não os abandonou." Ela foi até o jardim, onde Augusto ainda estava com as mãos na terra, explicando sobre nutrientes do solo. "Augusto", ela chamou suavemente, "você tem visitas." Algo no tom dela o alertou. Ele se levantou devagar, limpando as mãos na calça velha. "Quem é?" "Seus filhos." O mundo pareceu parar. Augusto fechou os olhos, respirou fundo, sentiu o coração acelerar. 6 meses. 6 meses desde que foi deixado naquela estrada. E agora eles apareciam. "Marta sabe?" "Vou avisá-la agora." Quando Marta soube, sua primeira reação foi sentar-se, as pernas não a sustentando. "Eles estão aqui por quê?" A resposta era óbvia para todos. O dinheiro, a herança, a redenção social que agora os pais representavam. Augusto ajudou Marta a se levantar, segurou suas mãos trêmulas. "Vamos encarar isso juntos, como sempre fizemos." Eles caminharam até a recepção de mãos dadas. Quando entraram no espaço, viram os 3 filhos esperando. Ricardo tinha aquela postura de advogado, tentando parecer confiante, mas falhando. Patrícia tinha os olhos vermelhos, provavelmente de lágrimas ensaiadas. Júnior estava pálido, olhando para o chão. O silêncio foi absoluto. Moradores do abrigo e voluntários apareceram nas portas, curiosos, protetores. Todos ali conheciam a história de Marta e Augusto. Todos ali os amavam e respeitavam. Ricardo deu o primeiro passo, abrindo os braços. "Pai, mãe,
Graças a Deus encontramos vocês. Estávamos tão preocupados. Parem. A voz de Augusto cortou o ar como uma lâmina. Não era alta, mas tinha uma autoridade que nunca tivera antes. Não se aproximem de nós com essa farsa. Ricardo congelou. Pai, não é farsa. Procuramos vocês por meses. Mentira. Marta falou pela primeira vez, sua voz mais firme do que se sentia. Estamos aqui há 6 meses. Demos entrevistas, aparecemos em jornais locais, nas redes sociais. Vocês só nos acharam agora. 6 meses depois. 6 horas depois de saberem da herança. Patrícia tentou se aproximar, lágrimas começando a descer. Mãe, foi tudo um mal-entendido horrível. Nós nunca quisemos nos abandonar na beira da estrada, Augusto completou. Nos deixar ali, 2 idosos com problemas de saúde, sem comida, sem abrigo, no meio do nada? O que exatamente foi o mal-entendido? Nós pensamos que vocês iam para um lugar melhor, Ricardo tentou, mas sua voz falhava. Mesmo ele, acostumado a argumentar em tribunais, não conseguia defender o indefensável. Um lugar melhor? Marta riu, mas era uma risada sem humor, carregada de dor. Vocês nos deixaram numa estrada deserta. Podia ter passado um carro e nos atropelado. Seu pai podia ter tido uma crise de diabetes. Nós podíamos ter morrido. E teriam preferido isso, não é? Augusto deu um passo à frente, seus olhos encontrando os de Ricardo. Teriam sido muito mais convenientes se a gente tivesse morrido por ali mesmo. Sem vergonha para carregar, sem pais catadores de lixo para envergonhar vocês na frente dos amigos chiques. Não, não foi assim. Patrícia estava chorando abertamente agora, mas Marta permaneceu impassível. Conhecia aquelas lágrimas. Eram as mesmas que a filha usava quando criança para conseguir o que queria. Foi Júnior quem finalmente falou, sua voz trêmula, mas genuína. Pai, mãe, eu sei que não tenho direito de pedir nada. Sei que o que fizemos foi imperdoável. Mas eu não consigo viver com o peso disso. Acordo todo dia pensando em vocês naquela estrada. Não durmo direito. Não consigo olhar no espelho. Havia algo diferente no tom dele. Não era performático como de Ricardo. Não era manipulador como de Patrícia. Era dor real. E o que você quer que eu faça com isso, Júnior? Augusto perguntou, não com raiva, mas com cansaço. Quero te dizer que está perdoado, que pode dormir tranquilo agora. Não. Júnior finalmente levantou os olhos, vermelhos e inchados. Eu só queria que vocês soubessem que eu me arrependo, todos os dias, e que eu entendo se nunca mais quiserem me ver. Entendo se me odiarem. Nós não odiamos vocês, Marta disse finalmente, e havia uma tristeza infinita em sua voz. Nós amamos vocês. Sempre amamos. Era por isso que dava tão errado. Amor verdadeiro não envergonha. Amor verdadeiro não abandona. O que vocês sentiam por nós não era amor. Era obrigação, compromisso social, talvez culpa, mas não amor. Helena apareceu na porta nesse momento, trazendo uma pasta de documentos. Ela olhou para os 3 irmãos com desprezo mal disfarçado. Já que estão todos aqui, ela disse friamente, podemos resolver alguns assuntos legais. Ela abriu a pasta e distribuiu papéis para cada um dos irmãos. Essas são notificações formais. Vocês estão sendo processados pela venda fraudulenta da propriedade de Marta e Augusto. A casa foi vendida por R$200 mil. Vocês deram a eles apenas 10 mil. Quero os 190 mil de volta, com correção monetária e multa. Ricardo empalideceu. Mas a casa estava em péssimo estado. Eu já fiz a avaliação com 3 peritos diferentes. Helena interrompeu. Todos concordam que 200 mil foi um valor justo considerando a localização e o terreno. Vocês roubaram seus pais. Além disso, ela continuou, estão sendo processados por abandono de idosos, crime previsto no Estatuto do Idoso, com pena de até 3 anos de prisão. E antes que digam que é apenas a palavra de seus pais contra a de vocês, lembro que Júnior dirigiu o carro. Há registros de pedágios, câmeras de segurança. Conseguiremos provar. O silêncio era mortal agora. Patrícia estava pálida como um fantasma. Ricardo tentava manter a compostura, mas suas mãos tremiam. Júnior apenas assentiu, aceitando as consequências. E, finalmente, Augusto falou, sua voz estranhamente calma, vocês estão deserdados. Helena fez um testamento formal. Quando morrermos, tudo que temos vai para instituições de caridade.
Vocês não verão um centavo. Nós não queremos o dinheiro. Ricardo protestou, mas soou falso demais. Não? Augusto arqueou uma sobrancelha. Então por que estão aqui? Por que não apareceram quando achavam que ainda éramos pobres? Não havia resposta para isso. A verdade era óbvia demais. Marta deu um passo à frente, olhando cada um de seus filhos nos olhos. Vocês sabem o que dói mais? Não é o abandono, não é a traição. É saber que falhamos como pais, que criamos 3 pessoas incapazes de reconhecer o valor do caráter sobre o valor do dinheiro. Vocês não falharam. Júnior finalmente explodiu, lágrimas descendo livremente agora. Nós falhamos. Vocês nos ensinaram trabalho, honestidade, dignidade. E nós escolhemos vergonha, ambição, superficialidade. A falha foi nossa, não de vocês. O grito ecoou pelo espaço. Os moradores do abrigo observavam em silêncio, testemunhas daquela tragédia familiar. Você tem razão, Júnior. Augusto disse finalmente, e havia uma infinita tristeza em sua voz. A falha foi de vocês, e agora precisam viver com isso. Ele fez um sinal para o padre Antônio, que se aproximou com ar protetor. Por favor, padre, acompanhe-os até a saída. Eles já disseram o que vieram dizer. Pai, espera. Ricardo tentou. Não. Augusto foi firme. Vocês tiveram meses para nos procurar quando pensavam que não tínhamos nada. Quando achavam que ainda éramos apenas os catadores velhos e envergonhantes. Mas vocês escolheram aparecer só agora, quando há dinheiro envolvido. Essa escolha diz tudo o que preciso saber. Patrícia tentou se aproximar de Marta, mas a mãe recuou. Não me toque. Você não tem mais esse direito. Foi Júnior quem falou por último, sua voz quebrada, mas sincera. Eu entendo. E eu aceito as consequências. Só quero que saibam, eu não vim pelo dinheiro. Vim porque preciso que vocês saibam que eu me arrependo, todo dia. E vou carregar isso pelo resto da vida. Augusto o observou por um longo momento. Havia algo no filho caçula, algo diferente. Não era redenção ainda, mas talvez fosse o começo de consciência. Arrependimento verdadeiro se mostra com ações, não com palavras. Ele finalmente disse, se você realmente se arrepende, prove com sua vida. Não para nós, para você mesmo. O padre Antônio escoltou os 3 até a porta. Os moradores do abrigo se afastaram, deixando um corredor silencioso e acusatório. Ricardo e Patrícia saíram rapidamente, incapazes de encarar os olhares. Júnior hesitou na porta, olhou para trás uma última vez, depois baixou a cabeça e saiu. Assim que o carro deles desapareceu, Marta desabou nos braços de Augusto, soluçando. Não de tristeza, mas de alívio, de libertação. Dona Célia, Marcela e outros moradores se aproximaram, formando um círculo de abraços ao redor do casal. Vocês foram incríveis, o padre Antônio disse com emoção. Foi difícil, mas necessário. Dói mais do que eu imaginava, Marta admitiu entre lágrimas. Mas também sinto que um peso foi tirado do peito. Nos meses seguintes, o processo judicial avançou. Ricardo e Patrícia contrataram advogados caros e tentaram todas as manobras legais possíveis, mas Helena era implacável. Os registros eram claros, as evidências irrefutáveis. No final foram condenados a devolver os R$190 mil com correção e multa, totalizando cerca de 230 mil. Além disso, prestação de serviços comunitários, 500 horas cada. Ricardo teria que dar consultoria jurídica gratuita em abrigos de idosos. Patrícia teria que trabalhar em clínicas sociais. Júnior, diferente dos irmãos, não contratou advogado. Assumiu a culpa completamente, aceitou a pena de serviços comunitários e, num gesto que surpreendeu a todos, renunciou formalmente a qualquer reivindicação sobre a herança dos pais. Não por pressão legal, mas por escolha própria. Ele apareceu no abrigo um mês depois, não anunciado, não esperado. Estava vestindo roupas simples e trazia ferramentas. Eu sei que não sou bem-vindo, ele disse ao padre Antônio, mas minhas horas de serviço comunitário, posso cumpri-las aqui? Fazendo o que for necessário? Não vou incomodar meus pais. Só quero tentar ser melhor. O padre olhou para o jovem e viu algo que não vira antes. Não era uma performance, era genuína humildade. Vou perguntar a eles. Augusto e Marta hesitaram. Seria crueldade? Esperança? No final permitiram, mas com uma condição.
Júnior seria tratado como qualquer outro voluntário, sem privilégios, sem atenções especiais. Durante os meses seguintes, Júnior aparecia 2 vezes por semana. Trabalhava em silêncio, consertando coisas, pintando paredes, ajudando na cozinha. Evitava os pais, respeitando o espaço deles, mas eles o observavam de longe. Viram quando ele conversava com os moradores sem julgamento. Quando ajudou um senhor idoso a escrever uma carta para a filha. Quando ficou até tarde ajudando a limpar após uma enchente que invadiu parte do abrigo. Ele está tentando, Marta comentou uma noite com Augusto. Não sei se é suficiente, mas ele está tentando. Augusto apenas assentiu. Não estava pronto para perdoar. Talvez nunca estivesse. Mas havia uma pequena abertura, um reconhecimento de esforço genuíno. 1 ano após serem abandonados na estrada, Marta e Augusto participaram da inauguração oficial do Centro de Capacitação Profissional na Fazenda Herdada. Centenas de pessoas compareceram, políticos locais querendo associação com a história inspiradora, jornalistas buscando manchetes emotivas, mas principalmente pessoas comuns que foram ajudadas pelo trabalho do casal. Ex-moradores do abrigo que agora tinham empregos. Jovens que conseguiram bolsas de estudo através do fundo. Famílias de catadores que receberam apoio e dignidade. No meio da cerimônia, Augusto viu Júnior ali. Não entre os convidados VIPs, mas entre os voluntários ajudando a organizar cadeiras e servir água. Seu filho não estava ali para ser visto ou reconhecido. Estava ali, trabalhando. Quando os discursos começaram, Marta foi chamada ao palco. Ela subiu devagar, ainda não acostumada com tanta atenção. Olhou para a multidão, para todas aquelas vidas que conseguiram tocar. Eu e meu marido. Ela começou, a voz tremendo levemente. Passamos a vida trabalhando honestamente. Fomos humilhados, julgados e eventualmente abandonados por aqueles que mais amávamos. Podia ter sido o fim da nossa história. Ela pausou, limpando uma lágrima. Mas ao invés disso, descobrimos algo precioso. Descobrimos que família não é só sangue. É quem está ao seu lado nos momentos mais escuros. É quem te enxerga sem julgar. É quem te ajuda sem esperar nada em troca. Ela apontou para o padre Antônio, para Helena, para Dona Célia e os outros moradores. Essas pessoas são nossa verdadeira família agora. E este lugar, ela gesticulou para o centro ao redor, é para garantir que outras pessoas que foram descartadas, julgadas ou abandonadas tenham uma chance de reconstruir suas vidas com dignidade. Os aplausos foram ensurdecedores. Augusto subiu ao palco e abraçou sua esposa, ambos com lágrimas nos olhos, mas também com sorrisos genuínos. Pela primeira vez em décadas, não estavam apenas sobrevivendo, estavam realmente vivendo. Após a cerimônia, Júnior se aproximou hesitantemente. Mãe, pai, posso falar com vocês 1 minuto? Eles se entreolharam e assentiu. Caminharam até um canto mais privado do terreno. Eu só queria dizer, Júnior começou, as palavras saindo com dificuldade, que eu não espero perdão, não mereço, mas assistindo vocês hoje, vendo tudo isso que construíram, não apesar de tudo que passaram, mas por causa disso, eu finalmente entendi. Entendeu o quê? Augusto perguntou. Que vocês sempre foram ricos, não em dinheiro, mas em caráter, e que eu e meus irmãos sempre fomos pobres, apesar dos diplomas e dos empregos, porque não aprendemos o que realmente importa. Ele olhou para o chão. Eu não vim aqui hoje para ser reconhecido ou perdoado. Vim porque esse trabalho, esses meses ajudando aqui, me ensinaram mais sobre dignidade do que 30 anos de vida privilegiada, e eu queria agradecer por isso. Marta olhou para o filho, viu as mudanças sutis, as mãos calejadas de quem trabalhou de verdade, a postura mais humilde, os olhos que finalmente pareciam enxergar além das aparências. Arrependimento não apaga o que foi feito, ela disse suavemente, mas pode moldar quem você vai ser daqui para frente. Augusto observou o filho por um longo momento antes de falar. Você está fazendo as escolhas certas agora, Júnior. Continue fazendo, não por nós, mas por você. Um dia, quando você for velho, vai olhar para trás. E espero que não sinta a vergonha que Ricardo e Patrícia vão sentir. Não era perdão, ainda não, mas era reconhecimento. Era uma porta entreaberta, não para voltar ao que era, mas talvez para construir algo novo e diferente no futuro. Júnior apenas assentiu.
as lágrimas descendo silenciosas. Depois se afastou, voltando para ajudar a limpar após o evento, lado a lado com outros voluntários que não sabiam quem ele era ou o que havia feito. Nos meses seguintes, a vida de Marta e Augusto entrou em uma nova normalidade. Eles finalmente compraram uma casa pequena perto do abrigo. Nada ostentoso, apenas um lugar simples com 2 quartos, uma cozinha aconchegante e um jardim onde Augusto podia plantar. Vocês poderiam comprar uma mansão, Helena comentou ao visitá-los. E fazer o que com ela? Marta respondeu sorrindo. Limpar quartos vazios? Não, isso aqui é perfeito, tem tudo o que precisamos. Eles continuaram trabalhando como voluntários no abrigo quase diariamente. Augusto agora tinha acesso aos melhores médicos, seus níveis de diabetes estavam controlados, sua saúde melhorou significativamente. Marta também se tratou adequadamente, sua pressão arterial finalmente estável. Mas o dinheiro não mudou quem eram. Continuavam acordando cedo, comendo simples, vivendo com propósito. A diferença agora era que não precisavam se preocupar com a sobrevivência. Podiam focar em viver. Ricardo e Patrícia cumpriram suas horas de serviço comunitário com ressentimento mal disfarçado. Faziam o mínimo necessário, reclamavam constantemente, deixavam claro que aquilo estava abaixo deles. Quando terminaram as horas obrigatórias, desapareceram completamente. Não tentaram mais contato com os pais. Eles nunca vão entender, Marta comentou uma noite, olhando velhas fotos dos filhos pequenos. Não, Augusto concordou, sentado ao seu lado. Mas a gente não pode viver a vida deles por eles. Fizemos o que podíamos. O resto é escolha deles. Ele pegou a mão dela, entrelaçando os dedos enrugados e calejados. Sabe o que eu aprendi com tudo isso? Que a gente passou a vida tentando provar que era digno de respeito. Trabalhando duro, sacrificando tudo, tentando dar o melhor para os nossos filhos. Mas a dignidade não precisa ser provada. Ela simplesmente é. Marta sorriu, apoiando a cabeça no ombro dele. E algumas pessoas nunca vão enxergar isso. Não importa o quanto a gente prove. Mas algumas enxergam. Augusto apontou para a janela, de onde podiam ver as luzes do abrigo ao longe. Todas aquelas pessoas lá, elas enxergam. Elas sabem. 2 anos após o abandono, o Centro de Capacitação Profissional já havia formado mais de 300 pessoas em diversos cursos. Histórias de transformação eram comuns. Pessoas que estavam na rua e agora tinham empregos dignos, famílias se reconstruindo, jovens encontrando caminhos. Foi durante a cerimônia de formatura da 4ª turma que algo inesperado aconteceu. Júnior estava lá, como sempre, trabalhando nos bastidores. Mas desta vez, quando a cerimônia terminou, o padre Antônio o chamou ao palco. Quero apresentar alguém que tem sido fundamental para este projeto, o padre disse ao microfone. Muitos de vocês não sabem, mas Júnior aqui tem doado seu tempo, todo final de semana, pelos últimos 2 anos. Ele ensina matemática básica, ajuda com currículos e é um dos voluntários mais dedicados que temos. A multidão aplaudiu. Júnior ficou vermelho, claramente desconfortável com a atenção. Olhou para o fundo do salão, onde sabia que seus pais estavam. Marta e Augusto se entreolharam. 2 anos. 2 anos de trabalho silencioso, sem buscar reconhecimento, sem esperar nada em troca. Ele não me contou, Marta murmurou. Por que não está fazendo isso para a gente ver? Augusto respondeu. E pela primeira vez em muito tempo, havia um pequeno orgulho em sua voz ao falar de um filho. Está fazendo porque entendeu. Após a cerimônia, quando a multidão já havia dispersado, Júnior encontrou os pais organizando cadeiras junto com outros voluntários. Vocês não precisam fazer isso, ele disse. Tem gente contratada para isso. A gente sabe, Augusto respondeu, continuando a empilhar as cadeiras. Mas nossos braços ainda funcionam. Júnior hesitou, depois pegou algumas cadeiras também, trabalhando ao lado deles em silêncio. Não havia grandes declarações, não havia abraços dramáticos. Apenas 3 pessoas trabalhando lado a lado, o silêncio entre eles agora menos pesado, menos doloroso. Quando terminaram, Júnior se preparava para ir embora quando Augusto o chamou. Júnior, o jovem se virou. Você quer jantar com a gente semana que vem? Nada especial, só uma comida simples em casa. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Não era perdão completo,
Não era esquecimento do passado, mas era um passo, uma ponte sendo reconstruída, tábua por tábua, devagar. Eu adoraria, Júnior respondeu, a voz falhando. Sábado, 7 horas, Marta completou. E não traga nada caro, apenas você. O jantar de sábado foi estranho no início. 3 pessoas sentadas à mesa, o peso dos anos e das mágoas pairando no ar. Mas conforme a noite avançava, algo mudou. Eles conversaram, não sobre o passado, não sobre o dinheiro, mas sobre o presente. Júnior falou sobre como o trabalho voluntário mudou sua perspectiva, como ele havia largado o emprego de engenheiro numa grande empresa para trabalhar numa ONG que construía casas populares. Como vivia agora com menos, mas se sentia mais completo. Ganhava bem antes, ele admitiu. Tinha carro importado, apartamento em bairro nobre, mas era vazio. Tudo era vazio. E agora? Marta perguntou suavemente. Agora acordo com propósito. Sei que o que faço importa. Não é sobre quantos zeros tem na minha conta bancária, mas quantas vidas toquei. Augusto observou o filho e viu talvez pela primeira vez, não o engenheiro ambicioso, não o filho envergonhado, mas um homem que finalmente entendia. Seus irmãos sabem dessa mudança? Ele perguntou. Júnior riu sem humor. Ricardo me chamou de idiota quando larguei o emprego. Disse que eu estava jogando fora tudo o que conseguimos. Patrícia simplesmente parou de falar comigo. Eles acham que enlouqueci. Talvez, Marta disse, um pequeno sorriso nos lábios. Você tenha finalmente ficado sã. Os jantares se tornaram mensais. Não era uma reconciliação completa, mas era algo. Era a construção lenta de um relacionamento novo, baseado não no que foi, mas no que poderia ser. Mas me conta uma coisa, querido ouvinte. Para o vídeo por um segundo e vai nos comentários. Você perdoaria um filho que te abandonou, mesmo vendo mudança real anos depois? Ou tem coisas que são imperdoáveis? Deixa pausado e me conta o que você faria nessa situação, porque essa é uma escolha que não tem resposta certa ou errada. 3 anos após o abandono na estrada, Marta e Augusto estavam sentados no banco da praça que ficava entre sua casa e o abrigo. Era o mesmo tipo de banco onde costumavam descansar décadas atrás, após dias exaustivos catando recicláveis. Lembra quando a gente sentava em bancos assim contando as moedas do dia? Augusto perguntou, observando o pôr do sol tingir o céu de laranja. Lembro, Marta sorriu. A gente rezava para dar para a comida do mês e para a parcela da faculdade dos meninos. Você se arrepende? Ele perguntou de repente. De ter sacrificado tanto por eles? Marta pensou por um longo momento antes de responder. Não, porque a gente fez o certo. O que eles fizeram com esse sacrifício, as escolhas que fizeram, isso não tira o valor do que a gente deu. A gente amou com tudo que tinha. E amor verdadeiro não é transacional. Não espera retorno. Mas dói, Augusto admitiu. Dói, ela concordou. Vai sempre doer. Mas também nos ensinou algo importante. O quê? Que somos mais fortes do que imaginávamos. Que conseguimos sobreviver à pior traição e ainda assim manter nossa humanidade. Quantas pessoas nessa situação teriam se tornado amargas, vingativas? Augusto assentiu. Era verdade. Eles tinham todo o direito de serem consumidos por raiva, de usarem o dinheiro para ostentar e esfregar na cara dos filhos. Mas escolheram diferente. E olha, Marta apontou para o centro de capacitação ao longe, as luzes acendendo conforme a noite chegava. A gente transformou a dor em algo bonito. Centenas de vidas mudadas, famílias reconstruídas, pessoas encontrando dignidade. Você acha que o Olavo sabia? Augusto se perguntou em voz alta. Quando ele deixou a herança, você acha que ele sabia que a gente ia fazer isso com ela? Acho que ele esperava que quem quer que herdasse tivesse um coração bom, Marta respondeu. E no final a herança encontrou as pessoas certas. Eles ficaram ali sentados até as estrelas aparecerem, de mãos dadas, 2 sobreviventes que se recusaram a deixar que a crueldade do mundo os transformasse em pessoas cruéis. Na casa de Ricardo, do outro lado da cidade, as coisas eram muito diferentes. Ele estava sentado no escritório caro de seu apartamento de luxo, bebendo uísque sozinho. Na mesa havia fotos antigas, ele ainda criança nos braços do pai, a mãe ajudando-o com lição de casa, a família toda junta em aniversários simples mas felizes. Ele pegou uma foto específica de sua formatura em direito.
Seus pais estavam ali, sorridentes, orgulhosos. Usavam as melhores roupas que tinham, que ainda assim eram simples, gastas. Ele se lembrava de ter pedido que ficassem nos fundos, longe das fotos oficiais. Não queria que aparecessem. Que filho da puta eu fui, ele murmurou para o copo vazio. Mas o arrependimento de Ricardo era diferente do de Júnior. Era um arrependimento egoísta, que vinha da perda, não da consciência. Ele se arrependia porque perdeu a herança, porque agora seus pais eram respeitados e ele era visto como o filho ingrato. Não porque genuinamente entendia o mal que causou. Patrícia não era diferente. Em sua mansão, resultado do casamento com um empresário rico, ela olhava fotos em redes sociais da inauguração de mais um projeto dos pais. Os comentários eram cheios de elogios para Marta e Augusto, e ocasionalmente alguém mencionava os filhos ingratos que os abandonaram. Ela deletava esses comentários rapidamente, bloqueava quem os fazia, mas não conseguia deletar a vergonha que sentia. Não vergonha pela profissão dos pais, como antes, mas vergonha de si mesma, do que se tornou. Seu casamento estava ruindo. O marido que um dia se incomodou tanto com a profissão dos sogros, agora a desprezava por ter abandonado os pais. Que tipo de pessoa faz isso? Ele havia perguntado após ler uma matéria sobre o casal. A hipocrisia era cruel, mas real. Ricardo e Patrícia ocasionalmente se encontravam, mais por necessidade de desabafar com alguém que entendesse do que por vontade genuína de ver um ao outro. A gente devia fazer alguma coisa, Patrícia sugeriu num desses encontros. Aparecer em público com eles, mostrar que nos reconciliamos. Pra quê? Ricardo respondeu cinicamente. Pra limpar nossa imagem. Eles não vão topar. E você sabe por quê? Porque eles têm dignidade, coisa que a gente perdeu no caminho. Então a gente faz o quê? Fica pra sempre como os vilões da história? A gente é os vilões da história, Ricardo disse amargamente. A gente abandonou nossos pais idosos numa estrada. Não tem redenção para isso. Não tem foto de reconciliação que apaga o que fizemos. Patrícia começou a chorar, mas eram lágrimas de autopiedade, não de verdadeiro arrependimento. Ela estava mais preocupada com como era vista do que com a dor que causou. Enquanto isso, na vida de Marta e Augusto, algo bonito continuava florescendo. O fundo de bolsas para filhos de catadores já havia beneficiado 50 jovens. Muitos deles vinham agradecer pessoalmente ao casal, trazendo suas famílias. Vocês mudaram nossas vidas, uma mãe catadora disse, segurando as mãos de Marta com lágrimas nos olhos. Minha filha vai ser a primeira da família a se formar na universidade, por causa de vocês. Eram esses momentos que lembravam Marta e Augusto por que continuavam. Não pela validação, mas porque sabiam que cada vida tocada era uma vida que não passaria pela mesma humilhação que eles passaram. Helena, que se tornou grande amiga do casal, organizou um evento especial no 4º aniversário do resgate deles. Foi uma celebração de tudo que haviam conquistado, mas também um momento de reflexão. 4 anos atrás, ela disse ao microfone, com Marta e Augusto ao seu lado no palco improvisado. Esse casal estava na beira de uma estrada, abandonados, sem esperança. Hoje olhem ao redor. Vejam quantas vidas foram transformadas porque eles escolheram transformar dor em propósito. A multidão, centenas de pessoas cujas vidas foram tocadas pelo trabalho de Marta e Augusto, aplaudiu de pé. Entre elas estava Júnior, agora trabalhando oficialmente no Centro de Capacitação como coordenador de projetos. Ele sorriu para os pais e eles sorriram de volta. Não era a mesma relação de antes, nunca seria, mas era algo real, construído sobre verdade e trabalho duro. Algumas pessoas perguntam. Augusto falou ao microfone, sua voz ainda carregando aquela humildade que nunca perdeu. Se a gente perdoou nossos filhos, e a resposta honesta é, estamos tentando. A plateia ficou em silêncio, surpresa com a honestidade crua. Porque perdão não é um interruptor que você liga, ele continuou. Não é uma palavra que você diz e pronto, está feito. É um processo. É acordar todo dia e escolher não deixar a amargura te consumir. É ver o filho que te magoou trabalhando para ser melhor e reconhecer esse esforço, mesmo que ainda doa. Marta pegou o microfone. Mas também aprendemos que perdão não significa esquecer. Não significa voltar ao que era.
Significa seguir em frente sem carregar o peso da raiva. E isso é algo que fazemos todos os dias. Ela olhou para Júnior na multidão. Um dos nossos filhos está tentando, realmente tentando, e a gente reconhece isso. Os outros dois, bem, essa é a escolha deles. A gente não pode forçar arrependimento, não pode forçar mudança. Tudo o que podemos fazer é viver nossas vidas com dignidade e esperar que um dia eles entendam o que perderam. Após a cerimônia, enquanto Marta conversava com voluntários, uma jovem jornalista se aproximou de Augusto. Senhor Montenegro, posso fazer uma última pergunta? Ela estava escrevendo uma matéria sobre a história deles. Claro. Se pudesse voltar no tempo, sabendo de tudo o que aconteceria, o abandono, a dor, mas também a herança e tudo o que conseguiram construir, o senhor faria algo diferente? Augusto pensou por um longo momento. Não mudaria nossa profissão. Não mudaria os sacrifícios que fizemos. Trabalho honesto nunca é algo para se ter vergonha. Ele pausou. Mas talvez ensinasse melhor aos nossos filhos sobre valores, sobre o que realmente importa. A gente focou tanto em dar a eles educação, oportunidades, que esquecemos de ensinar caráter. Ou talvez tentamos ensinar, mas não conseguimos. O senhor se culpa por isso? Culpa é complicado. Augusto suspirou. A gente deu o exemplo certo. Vivemos com integridade. Mas no final, cada pessoa faz suas próprias escolhas. Nossos filhos escolheram vergonha em vez de orgulho, dinheiro em vez de família, status em vez de caráter. Essas foram escolhas deles, não nossas. E a herança? Alguns dizem que foi sorte, destino, justiça divina. Augusto sorriu. Chame como quiser. Eu chamo de oportunidade. Oportunidade de provar que quem nós somos não muda com o que temos na conta bancária. A gente era digno quando catava recicláveis. Continua sendo digno agora. A única diferença é que agora podemos ajudar mais pessoas. 5 anos após o abandono, o legado de Marta e Augusto estava solidificado. O centro de capacitação era referência na região. O abrigo reformado havia abrigado mais de 1.000 pessoas ao longo dos anos. O fundo de bolsas continuava crescendo e ajudando. Mas mais importante que os números eram as histórias, como a de João, ex-morador do abrigo que agora era professor no centro de capacitação, ensinando marcenaria. Como a de Marcela, que se formou em serviço social com bolsa do fundo e voltou para trabalhar no abrigo. Como a de Dona Célia, que se recuperou do AVC e agora coordenava a cozinha comunitária. Cada vida transformada era um testemunho de que dignidade não é algo que se ganha ou se perde baseado em circunstâncias externas. É algo que vem de dentro. Júnior, agora com 33 anos, se casou com uma professora que conheceu no centro de capacitação. A cerimônia foi simples, realizada no próprio centro. Ele convidou Marta e Augusto, mas não Ricardo e Patrícia. Eles zombariam disso, ele explicou aos pais. Do lugar simples, da falta de ostentação. E eu não quero essa energia no meu dia. Marta e Augusto compareceram, não como pais orgulhosos recebendo a reconciliação completa, mas como testemunhas de uma transformação genuína. Quando Júnior apresentou a noiva, ele disse: "Esses são Marta e Augusto, as pessoas mais dignas que conheço." Não disse meus pais, e eles entenderam. Algumas pontes são queimadas tão severamente que, mesmo reconstruídas, nunca voltam a ser o que eram. Mas podem ser algo novo, algo diferente, algo que ainda tem valor. Uma noite, 6 anos após serem abandonados, Marta e Augusto estavam na varanda de sua casa simples. Augusto estava com 74 anos, Marta com 72. Ainda saudáveis, ainda ativos, mas sentindo o peso dos anos. "Você tem medo?" Marta perguntou de repente. "De quê?" "De morrer. De o que vai acontecer depois." Augusto pensou. "Não. A gente viveu bem, amou bem, trabalhou honestamente. Se tem algo depois, acho que vamos ser bem recebidos." "E os meninos? Ricardo e Patrícia? Eles vão ter que viver com as escolhas deles. A gente não pode carregar esse peso por eles." Marta concordou em silêncio. "Você acha que um dia eles vão entender?" "Não sei. Talvez quando ficarem velhos, quando seus próprios filhos forem testados. Ou talvez nunca. Mas isso não é mais problema nosso. Eles ficaram ali,
ouvindo os sons da noite, os grilos cantando, o vento suave nas árvores. Você se sente realizado? Marta perguntou. Sim, Augusto respondeu sem hesitar. A gente passou por coisas horríveis, mas também fez coisas incríveis, mudou vidas, provou que dignidade não tem preço. Então sim, me sinto realizado. Eu também. Marta sorriu, apoiando a cabeça no ombro dele como fazia há décadas. Eu também. 7 anos após o abandono, Marta faleceu pacificamente durante o sono. Diabetes não controlada durante anos de pobreza havia deixado danos irreversíveis e seu coração finalmente cedeu. Augusto acordou naquela manhã e encontrou a serena, um pequeno sorriso nos lábios como se tivesse partido em paz. O funeral foi imenso. Centenas de pessoas compareceram, moradores atuais e passados do abrigo, alunos do centro de capacitação, voluntários, gente cujas vidas foram tocadas pelo casal. Júnior estava lá chorando abertamente. Ricardo e Patrícia também compareceram, vestidos de negro caro, mas mantendo distância. Não ousaram se aproximar do caixão, não ousaram falar com o pai. Quando Augusto viu os dois, apenas acenou com a cabeça. Não havia raiva, não havia perdão, apenas reconhecimento de existência. Durante o velório, pessoa após pessoa, compartilhou histórias sobre Marta. Sua bondade, sua força, sua capacidade de fazer qualquer um se sentir digno. Ela me disse uma vez, um jovem que se formou com bolsa do fundo compartilhou, que eu não era menos valioso porque minha mãe catava recicláveis, que trabalho honesto é sempre nobre. Essas palavras me salvaram. Quando todos se foram e Augusto ficou sozinho diante do caixão, ele finalmente se permitiu chorar. Não de tristeza pela morte, mas de gratidão pela vida. Pela parceira que teve por mais de 50 anos, pela mulher que ficou ao seu lado em cada dificuldade, cada alegria, cada traição e cada vitória. Obrigado, ele sussurrou tocando o caixão. Por tudo, por cada dia, por ter sido você. Augusto viveu mais 3 anos após a morte de Marta. Continuou trabalhando no abrigo, no centro, mantendo o legado que construíram juntos. Júnior visitava regularmente, e um relacionamento gentil, se não completamente curado, existia entre eles. Ricardo e Patrícia nunca mais tentaram contato. Viveram suas vidas de aparências, casamentos vazios e realizações que nunca preencheram o buraco que criaram dentro de si mesmos ao abandonar os pais. Quando Augusto faleceu aos 80 anos, foi enterrado ao lado de Marta. Seu testamento, meticulosamente preparado por Helena anos antes, doou quase todo o resto da herança para a continuação dos projetos sociais. Para Júnior, deixou não dinheiro, mas algo mais valioso, uma carta. Querido Júnior, se está lendo isso, significa que parti. Quero que saiba que vi seu esforço, vi você mudar, crescer, se tornar o homem que sempre esperei que fosse. O perdão completo nunca veio, e preciso ser honesto sobre isso. Algumas feridas são profundas demais, mas o respeito voltou. E isso é algo. Não deixo dinheiro para você porque sei que não precisa, não quer e não faria bem. O que deixo é algo que espero que passe para seus filhos. A compreensão de que caráter vale mais que conta bancária, de que dignidade não se compra, de que família verdadeira não é apenas sangue, mas quem escolhe ficar ao seu lado. Você fez escolhas terríveis, mas também fez o mais difícil. Reconheceu, mudou e trabalhou para ser melhor. Isso é raro. Continue sendo essa pessoa. Para Ricardo e Patrícia, deixo apenas a esperança de que um dia entendam o que perderam. Não o dinheiro, mas a oportunidade de serem melhores. E para você, deixo o orgulho. Demorou. Foi difícil. Mas no final você entendeu. Viva bem. Ame bem. Trabalhe honestamente. E quando seus filhos perguntarem sobre os avós, conte a verdade completa. As partes difíceis e as partes bonitas. Porque é na verdade total que encontramos as melhores lições. Com respeito e, sim, amor, seu pai. Júnior leu a carta 5 vezes antes de conseguir dobrá-la. Depois a guardou em um lugar seguro, sabendo que um dia a mostraria a seus filhos, cumprindo o pedido do pai. No dia do enterro de Augusto, final de tarde em um dia claro, Júnior ficou para trás, após todos irem embora. Ajoelhou-se entre os 2 túmulos
e finalmente disse as palavras que precisava dizer. Eu sinto muito. Por tudo. Vocês mereciam melhor. Mereciam filhos que entendessem o valor do que fizeram. Eu demorei demais para entender, e sei que isso nunca vai ser o suficiente. Mas eu prometo viver da forma que vocês me ensinaram. Não com as palavras, mas com os exemplos. Prometo que meus filhos vão saber quem vocês eram. Não apenas a história bonita do final, mas a história completa. Do trabalho duro, do sacrifício, da dignidade inabalável mesmo diante da traição. Eles vão saber. Ele ficou ali até o sol se pôr completamente. 2 lápides simples marcando o túmulo de 2 pessoas extraordinárias que provaram que riqueza verdadeira não tem nada a ver com dinheiro. E na cidade, continuando o trabalho, estava o abrigo ainda funcionando, o centro de capacitação ainda transformando vidas, o fundo de bolsas ainda ajudando jovens. O legado de Marta e Augusto, construído não sobre herança recebida, mas sobre caráter mantido. Porque no final essa foi sempre a maior herança que deixaram. Não os milhões nas contas, mas a prova viva de que dignidade, compaixão e integridade valem mais do que qualquer riqueza material. E que algumas pessoas, mesmo quando jogadas no fundo do poço pela crueldade alheia, escolhem não se tornar cruéis. Escolhem erguer outros junto com elas. Escolhem transformar dor em propósito. E essa escolha, essa vitória silenciosa sobre a amargura, é a maior riqueza que qualquer ser humano pode alcançar.